Bom, então, esse vídeo de continuação aqui é exclusivamente sobre loss functions. A gente considera aqui, então, que a gente já fechou a parte inicial de redes neurais, as definições gerais de redes neurais. E a partir disso aqui, a gente pode começar a construir as loss functions para daí partir, de fato, para o processo de treinamento. Bom, então, para começar aqui, vou só fazer algumas definições gerais que a gente vai usar bastante ao longo dessa sequência de slides aqui, então para não precisar repetir isso e já deixar definido ou recapitulado, tem duas definições com relação ao logaritmo que a gente vai aplicar bastante. A primeira delas é que o log de uma exponencial aqui de z, né, é o próprio z. Aqui estou representando uma função log, né, uma função exponencial só para relembrar a cara delas, né. Então, aplicando essa função nessa, o que eu obtenho é a própria função linear em z aqui, né? O log de uma soma, perdão, o log de um produto, então, vira a soma, né, dos logaritmos, e se fosse uma divisão, viraria a subtração. Vai usar bastante essas definições na sequência aí. Bom, então, antes de começar, efetivamente, a lista de tópicos que a gente vai ver, eu vou recapitular alguns conceitos, que vai voltar um pouco para algumas aulas anteriores. E também vou colocar já a forma como a gente vai pensar as definições dessa aula de Loss Functions, que tem um viés já bastante voltado para a parte de probabilidade. Tá? Então, primeiro, relembrando um caso de regressão univariada aqui, né? Então, tem uma entrada, uma única saída. Por exemplo, estou estimando a altura a partir da idade. Tenho vários pontos aqui, que é o meu dataset de treinamento, os pontinhos em verde. E o que eu quero então é tentar estimar aqui uma variável em função da outra. Né? Do ponto de vista de classificação, eu vou colocar dois exemplos aqui. O primeiro seria, por exemplo, uma detecção de spam a partir de um e-mail, né? Então, o número de palavras poderia ser a feature, por exemplo, né? Só um exemplo simples aqui. E a saída é uma classificação binária, então é 0 se não for spam e 1 se for spam. Também poderia ter uma classificação multiclasse, que a gente vai abordar ao longo dessa aula aqui. Por exemplo, a feature poderia ser o tamanho do tail do animal ali, né? E classificar entre quatro classes diferentes, né? Diferentes tipos de animais a partir dessa feature. Então, tenho múltiplas classes disso aí. Tá? São esses três problemas, principalmente, que a gente vai abordar aqui, porque acho que eles já vão dar um conjunto geral aí de loss functions que são as genéricas para a gente trabalhar inicialmente. Então, pegando primeiro aqui a regressão, como eu comentei, a gente vai tentar estimar então um modelo que se ajuste aqui aos dados. Pode ser uma reta, pode ser um modelo não linear. Isso depois é a própria modelagem, a arquitetura das definições, das redes neurais que a gente vai usar, é que vão definir basicamente esse formato, né? Então, independente um pouco do formato, ainda se é linear, se é não linear, o objetivo aqui então é só tentar construir uma medida de quão errado a gente está em relação ao que o nosso modelo está estimando e os pontos que nós temos. É isso que a loss function vai refletir. E depois, quando a gente for minimizar essa loss function, o que vai acontecer é que a gente vai tentar achar um modelo que se ajusta melhor a esses dados, seja ele linear ou não linear. Tá? Na verdade, no nosso caso, vai ser sempre mais focado para o caso não linear, mas em todo caso, essa definição é genérica. Tá? E, além disso, na aula de hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai também já colocar o raciocínio probabilístico por trás da construção de uma loss function. Tá? Nas primeiras aulas eu expliquei uma loss function de um ponto de vista de erro quadrático, né? O MSE, mas agora a gente vai tentar olhar isso aqui de um jeito mais probabilístico, porque isso leva a um conjunto de definições mais gerais e mais usuais no contexto de Deep Learning. Tá? Então, o que seria o raciocínio probabilístico aqui para um problema de regressão? Então, quando eu vou estimar a saída, por exemplo, com o meu modelo, então meu modelo é esse marronzinho aqui, né? O que esse modelo vai tentar estimar é, por exemplo, uma probabilidade, né, de saída de y em função de x.
tá? Então, dado x, qual que é a probabilidade do y ali? Ou uma distribuição de probabilidade, como está colocado aqui, tá? Então, o que ele vai estimar, por exemplo, é a média, se for uma gaussiana unidimensional, né? É uma média e uma variância para aquele ponto. Então, ao invés de eu fazer uma estimativa pontual, eu estou fazendo uma estimativa que é uma distribuição, que tem o valor mais provável justamente no máximo da gaussiana aqui, em torno de, deve ser meio aqui, né? Seria mais ou menos o que esse modelo estaria estimando nesse ponto aqui, tá? É, Então, o valor mais provável é a média, e associada a essa média nós temos uma variância. E aí, o modelo vai estimar essa distribuição para cada ponto que eu tiver. Então, se eu mudar o ponto aqui, muda a minha distribuição. Veja que a média se desloca, né? A média não está mais aqui, né? A média que estaria aqui, né? Ela vai se deslocar, vai ter um outro valor. E a variância, no caso aqui, eu estou fixando, até porque a gente vai, na maior parte dos exemplos da aula de hoje, eu vou fixar essa variância, tá? Então, ó, desloquei aqui, ó, para um outro ponto, eu estou estabelecendo um outro valor médio, né, com a mesma variância, e assim sucessivamente. Então, o que eu estou estimando no fim das contas é uma distribuição de probabilidade para o y, minha variável de saída, dado diferentes valores de x, tá? Isso muda um pouco, de novo, então, em relação ao que a gente falou antes, que é estimar um valor de y diretamente a partir de x e os parâmetros do modelo, tá? Agora a gente está deixando isso aqui um pouco mais voltado para um raciocínio probabilístico. Estou estimando o y, que é uma distribuição de probabilidade, né, a partir de x. Esse a partir de x eu já vou abrir um pouco mais ele, que não é uma relação tão direta assim, tá? Então essa seria a interpretação para regressão, né? Então tem o modelo, vou ter várias distribuições de probabilidade para cada valor de x. E a mesma ideia pode seguir para o caso de classificação. Só que agora nós não temos mais uma distribuição contínua, uma distribuição discreta. Não vou falar sobre essas distribuições por enquanto, vou deixar mais para a sequência da aula. É, E aí, o que acontece é que a gente vai ter, então, uma representação, por exemplo, para cada x, que vai refletir uma probabilidade de pertencer a uma classe ou a outra. Então, por exemplo, se eu tenho esse valor de x, o meu modelo pode dizer que a probabilidade dele pertencer à classe 1 é essa, e a probabilidade a zero é essa. E para diferentes valores de x, eu vou ter diferentes distribuições de probabilidade. Então, aqui eu teria essa, aqui eu teria praticamente igual, e uma característica do modelo, tá? Tô só colocando um exemplo qualquer aqui, não necessariamente ele reflete esses pontos que nós estamos vendo aqui. Seria uma saída do modelo, tá? Aí para o outro valor e assim sucessivamente a gente tem então esse histograma aqui nos reflete qual seria a probabilidade de pertencer a uma classe ou a outra, tá? Se o caso for múltiplas classes, o raciocínio é o mesmo. Só que agora, em vez de eu ter uma probabilidade que se distribui em duas classes, eu vou ter mais classes. Então, eu aumento esse meu histograma. Essa soma das probabilidades ainda vai ser 1, né? Essa soma valia aqui também, né? A soma sempre fecha 1 para as duas classes. Agora, o que acontece é que para as múltiplas classes, essa soma ela vai se distribuir entre as várias classes, mas a soma total ainda é 1. Então, eu vou ter um histograma aqui para as várias classes, as quatro classes que eu tenho, e para cada x, novamente, eu vou ter uma distribuição diferente de probabilidades entre as classes, tá? Então, estou só percorrendo aqui para mostrar o exemplo, né, de como que seria para os vários casos, só para dar essa ideia, então, de que agora a gente não está medindo um erro de classificação, não vai medir um erro diretamente, a gente vai modelar isso por meio de um raciocínio probabilístico. Bom, então, recapitulando, o nosso objetivo é loss function na aula de hoje, definir a loss function, definir formalmente uma loss function por meio de probabilidade. A loss function eu já apresentei ela anteriormente, mas só para a gente trazer de novo essa definição aqui. Então, a gente vai ter um conjunto de treinamento, né, de pares, entradas e saídas. Estou focando aqui basicamente em regressão e classificação, tá? Pares x, y, i, né, para todo o meu dataset inteiro de treinamento, que é esse tamanho i. E a loss function, ou a cost function, você acaba usando mais o termo loss, ele vai medir quão bom ou ruim meu modelo em relação aos dados. Então, a loss function tem como parâmetros os
ou como argumentos, né, os parâmetros do modelo que eu estou usando, pode ser os pesos da rede neural, enfim, a parametrização do meu modelo. Aqui a representação do meu modelo diretamente, né, entradas e parâmetros que vai gerar uma saída para o modelo, e o meu conjunto de treinamento, que é o que eu uso para construir o modelo. E lembrando que quando eu minimizo a loss function, ou minimizo essa medida de quão ruim esse ajuste, né? Quanto melhor eu deixo o ajuste aos dados, menor vai ser a loss function. Então, a loss function ela é o nosso guia aí para construir o melhor ajuste possível aos dados que nós temos disponíveis, né? Que são representados por meio do conjunto do treinamento. A gente vai compactar aqui, então, né? A loss function ela vai receber nosso vetor de parâmetros aqui e vai retornar um escalar que vai dizer quão bom ou quão ruim é o ajuste do nosso modelo, parametrizado pelos parâmetros φ, aos dados. Tá? É, Então, só colocando agora formalmente, a gente vai usar bastante essa representação aqui ao longo desse vídeo, que é tentar encontrar o melhor conjunto de parâmetros, que é a estimativa, né? O chapéuzinho aqui é a estimativa, que minimiza então essa loss function. Esse aqui é o nosso problema de otimização que nós vamos buscar. Nós não vamos resolver ele nesse vídeo, isso vai ficar para o próximo vídeo, como de fato resolver esse problema de otimização. O nosso foco aqui é como construir esse L para problemas de classificação e problemas de regressão. Tá? Classificação binária ou multiclasse e regressão. Tá? Isso não, claro, não cobre todos os casos que a gente vai ver em Deep Learning, mas ele é o nosso guia inicial. E ele é bem genérico a ponto de servir para vários casos iniciais. E depois, no futuro, quando a gente tiver diferenças em relação a as loss functions, eu vou definir elas pontualmente. Tá? A gente também falou, numa das aulas anteriores aí, por exemplo, a gente pegou a least squares loss function, então a gente pegou uma equação de reta para tentar ajustar um conjunto de dados. Isso eu falei na aula 2 ou 3, se não me engano. E eu mostrei qual que seria a loss function para esse caso, minimizar o erro quadrático médio, né, o MSE, que eu comentei anteriormente. A equação de reta está aberta aqui, então eu tento encontrar quem é o φ0 e o φ1 e vou minimizar esse erro para esse conjunto de dados. Quando eu coloco, por exemplo, esses dois valores aqui e meço essa loss function, que é a soma desses erros aqui, né, ao quadrado, de cada um desses pontilhados aqui, eu obtenho uma loss de 7,11. Quanto mais perto do ajuste ideal, entre aspas, eu vou colocar aqui, né, menor vai ser esse valor da loss function. Isso aqui a gente já viu mais ou menos a intuição. Também falei para vocês que a gente pode inicializar os parâmetros, valor qualquer aqui, e à medida que a gente vai navegando pela função de loss function, né, esse mecanismo de navegação é o objetivo do nosso próximo vídeo, que é a descida em gradiente. À medida que a gente vai navegando por aqui, a gente pode ir minimizando essa loss function até chegar na solução desse verde mais escuro aqui, que seria o nosso melhor ajuste para esse modelo, dado por uma equação de reta, a esses dados representados por esses pontinhos em laranja. Né? Essa aqui é a ideia geral. Então, como que vai ser a construção das loss functions no vídeo de hoje, na aula de hoje? Então, esse é o roteiro. Primeiro eu vou definir o maximum likelihood, que é o nosso norte para o raciocínio probabilístico da construção de loss functions. Depois eu vou colocar a receita geral que se usa em machine learning, deep learning, para construção, né, de loss functions, qual que é o passo a passo que se utiliza normalmente. Vou pegar essa receita aqui e vou aplicar em três exemplos, que são os três exemplos que eu comentei que são a base da nossa aula, que é a regressão univariada, classificação binária e classificação multiclasse. Depois vou falar rapidinho sobre outros tipos de dados e, enfim, não quero detalhar muito mais outros problemas que a gente tem, né, em relação a abrir mais esses exemplos, mas eu vou dar uma ideia geral aqui e vou falar quando a gente tem múltiplas saídas, que alteração que se faz e qual que seria a ideia para isso. Tá? Então, começando aqui primeiro com maximum likelihood, que talvez seja o conceito-chave aqui para a compreensão do que vem depois. Tá?
Então, Maximum Likelihood é um conceito lá da estatística, a gente vai emprestar ele aqui, tá? E eu vou tentar, assim, não ir muito a fundo com relação à definição formal dele, vou tentar só pegar a definição e utilizar ela para o nosso contexto. Então, o que que eu falei para vocês? Eu falei que um modelo que prevê a saída a partir de uma entrada, e a gente vai medir o erro ou tentar construir a loss function diretamente em cima disso, está descartado para essa aula aqui, tá? Para esse vídeo aqui. A gente vai tentar, então, é um outro raciocínio, que é o raciocínio que eu comentei com vocês, que é o probabilístico. Então, qual que é a ideia desse raciocínio probabilístico? É que a gente vai construir uma distribuição de probabilidade para a variável de saída, dado que, essa barrinha aqui é o dado que, né? Nós temos um conjunto de features de entrada. Então, é uma probabilidade chamada condicional, né? Se você tem dúvida sobre isso, vai lá naqueles vídeos iniciais que eu deixei no material da aula, e dá uma estudada naquele conteúdo lá para relembrar o que, que é probabilidade condicional, marginal, enfim, né? Conjunto, essas definições são importantes para essa aula aqui hoje, tá? Talvez não impacte tanto na compreensão geral, mas se você quiser recapitular um pouquinho, acho que vale a pena voltar lá para ver, tá? Então, vamos tentar modelar a distribuição de probabilidade y dado x. Então, x é conhecido, qual é a probabilidade y, tá? E aí, quando a gente muda para esse raciocínio probabilístico, a gente não está procurando uma loss function que procure minimizar os erros, e sim tentar fazer com que a gente maximize probabilidades na saída do modelo. Ou seja, quanto mais aquele x pertence à classe que ele deveria pertencer, mais o modelo deve reforçar ou aumentar aquele valor de probabilidade, tá? Então, quando a gente otimiza a loss function, a gente está tentando aumentar a probabilidade de um determinado exemplo pertencer ao valor verdadeiro que ele tem no seu conjunto de treinamento, tá? Então, essa que é a ideia probabilística aqui dessa modelagem. Então, é um raciocínio um pouco diferente, mas no fim das contas é minimizar erro de classificação ou regressão, no nosso caso, tá? Então, como que a gente pode modelar para então fazer essa previsão de uma distribuição de probabilidade, tá? Então, o primeiro ponto importante aqui é que a gente tem que definir qual é essa função densidade de probabilidade que a gente vai usar para essa modelagem, tá? Então, por exemplo, se a gente escolher uma distribuição normal, né, como eu coloquei lá no exemplo da regressão no início, onde o que a gente tenta prever é a média, e associada a essa média existe uma variância, então se a gente escolher a distribuição normal, os parâmetros que a gente vai ter para essa distribuição normal é dado por esse conjunto θ aqui, e se for uma distribuição normal unidimensional, nós temos só a média, que é o ponto central da gaussiana, né? E a variância, que é o quanto essa gaussiana abre ou fecha ali, né? Em relação à média. Então, quanto maior a variância, mais aberta ela vai estar, quanto menor, mais estreita ela vai estar. E aí o nosso modelo, isso aqui é um ponto muito importante, ó. Isso aqui é o ponto-chave do raciocínio. O nosso modelo, ele vai prever os parâmetros dessa distribuição de probabilidade. Então, o conjunto de parâmetros que nós temos para o modelo, eles vão influenciar esse conjunto de parâmetros da distribuição de probabilidade, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma rede neural, o que a rede neural está estimando são os parâmetros θ aqui, média e variância, tá? Posso trabalhar só com média ou só com variância, enfim, isso não importa muito. Mas o que esse conjunto de parâmetros vai fazer é estimar, então, esse conjunto de parâmetros θ aqui, tá? Que indiretamente, então, vão dar a distribuição de saída. Então, de uma maneira assim, eu vou até escrever isso num notepad aqui, que eu acho que esse é um ponto interessante. Depois eu compilo essas anotações para a aula final, né? Para o conteúdo final da aula. Então, o que eu tenho são as minhas entradas, né? Essas entradas eu vou processar por meio do meu modelo. Então, o meu modelo vai ter os parâmetros dele aqui, né? Então, que eu vou chamar de φ, por exemplo, e vai receber essas entradas. E esse modelo vai fornecer como saída os meus parâmetros θ.
que por sua vez vão definir a saída y. Tá? Então, y é modelado por meio de uma função densidade e probabilidade, que é regulado pelos parâmetros θ, que por sua vez são dados pelo modelo da rede neural, por exemplo, né? E por sua vez tem como parametrização os parâmetros φ, por exemplo, os pesos da rede neural e as suas entradas. Tá? Isso aqui é um ponto bem importante. Tá? Então, beleza. Dito isso, acho que a gente pode continuar aqui e ir para definir, então, o que que é o tal do maximum likelihood. Tá? Então, o maximum likelihood ele é uma definição. Tá? Então, ele é, do ponto de vista assim, já de otimização mesmo, né? Ele vai ser a definição dos meus parâmetros φ, então os parâmetros lá da rede neural, né? Os parâmetros do modelo, tá? Que maximizam essa função aqui em relação ao φ, né? E essa função é um produto de probabilidades. Tá? Então, eu vou ter vários y aqui, né, para o meu dataset inteiro, né? Cada um governado ali pelo seu conjunto de parâmetros θ. Tá? Então, θ aqui é o parâmetro que governa a saída de y, né? É a função de densidade de probabilidade que governa o y. Tá? E como eu falei para vocês, esse θ aqui é dado pelo modelo. Né? Então, eu posso vir aqui e trocar o θ pelo meu modelo, que leva em conta as entradas e os parâmetros φ. Tá? Então, eu vou tentar maximizar esse produto de probabilidades aqui, ó, para todos os y, né? Maximizar as probabilidades. Lembra que eu falei para vocês antes que quando eu estou no raciocínio probabilístico aqui, eu quero fazer com que o y verdadeiro receba a maior probabilidade possível do modelo, né? Então, é isso que eu vou tentar fazer por meio dessa maximização que está aqui. Tá? Se você não compreendeu exatamente por que que isso aqui representa, por exemplo, maximizar o acerto de classificação ou, né, minimizar o erro de classificação, minimizar o erro de regressão, não se preocupe muito com isso nesse ponto, tá? Essa é uma definição ampla, geral. Depois, à medida que a aula for avançando, você vai entendendo por que que isso aqui representa erros ou acertos, tá? Mas essa é a definição, então, do que a gente chama de maximum likelihood. Maximizar aqui em relação aos parâmetros φ, que são os parâmetros da rede neural, esse produto aqui de probabilidades. Para todo o meu dataset de treinamento, maximizar o produto desse y dado os meus parâmetros. Tá? Bom, então essa é a definição geral do maximum likelihood. Em geral, a gente não usa um produto diretamente aqui, tá? Porque isso é um produto de probabilidades, e probabilidades têm a tendência de, quando você faz o produto de várias probabilidades, como são valores pequenos, né, 0,01 vezes 0,001 e tal, esse produto rapidamente ele fica muito pequeno e aí fica difícil de representar, né? Então, na prática, acaba se usando um artifício para isso, para evitar produto de probabilidades, e passa primeiro pelo uso da função log. Tá? Então, recapitulando, a função log tem essa cara aqui, né? E quando eu aplico a função log, é uma função qualquer, como essa g de z aqui, o log tem uma característica de ser monotônico, né? Então, ele não modifica os valores de máximos e mínimos dessa função. Então, se eu tinha um mínimo nessa posição aqui e um máximo nessa posição, quando eu aplico log em cima dessa função, eu ainda mantenho esses máximos e mínimos no mesmo local. Tá? E quando eu aplico, então, o log, significa que se eu aplicar um log nesse problema de maximização que eu estou colocando aqui, do maximum likelihood, significa que eu não vou alterar a minha solução. Minha solução continua estando no mesmo local, né? Do ponto de vista do conjunto de parâmetros φ aqui, né? E a vantagem é que se eu aplico então um log no produto, pela aquela propriedade que eu falei no começo, né? O log de um produto vira a soma dos logs, tá? E aí eu tiro fora o produto de probabilidades e transformo ela numa soma aqui do log dessas probabilidades. Tá? Então o maximum likelihood normalmente ele tem essa característica, a gente troca essa representação, então ele passa a ser uma soma de logs aqui. E como a gente está falando de loss function, um outro artifício comum
né, que é normalmente é um problema escrito por meio de minimização, a gente multiplica por -1 essa função de loss, e ao invés então de maximizar, a gente passa a minimizar o valor negativo dela. Então a loss function dada pelo maximum likelihood, né, pela ideia do maximum likelihood, tem essa expressão aqui. É o menos a soma de um log das probabilidades de y dado os valores que o modelo está fornecendo. Então, de novo, os parâmetros do modelo governam os parâmetros da distribuição de probabilidade de y, e o que a gente quer então é maximizar essa probabilidade. Maximizar essa probabilidade significa maximizar a probabilidade de que o y que está sendo atribuído é o y correto, for um problema de classificação ou regressão. Tá? Então, essa é a definição geral, ampla de uma loss function a partir do maximum likelihood. Tá? De novo, essa compreensão mais detalhada do porquê que isso é um erro, um acerto de classificação, a gente já vai abrir mais. Tá? Estou só colocando a definição geral. Tá? Se você achou um pouco confuso essa explicação até esse ponto aqui, eu sugiro que você pare, né? Para o vídeo aí. Vai lá recapitular as aulas de probabilidade, dá uma estudadinha lá naquela aula de probabilidade que eu deixei lá no início. E aí, à medida que você se sentir um pouco mais seguro, aí você volta para esse ponto aqui e daqui continua para os próximos passos, tá? Bom, é, então, uma vez que eu treinei o modelo, né, que eu resolvi, né, encontrei os parâmetros phi aqui, eu posso usar esses parâmetros, então, para fazer a minha inferência, que seria a etapa de teste, né? Então, na etapa de teste, nós também, a nossa predição também é uma densidade, uma função densidade de probabilidade. Então, se for uma regressão, por exemplo, a gente tem infinitos pontos de y que a gente pode prever, né? Porque a gente está montando uma distribuição de probabilidade. Então, na prática, o que a gente precisa, por exemplo, se for um problema de regressão, não são todos esses pontos aqui, é só um ponto que a gente quer prever, né? Por exemplo, para um x a gente quer prever um y, né? Então é uma estimativa pontual. Então o que a gente faz é pegar o valor máximo da probabilidade, né? Então, dados os parâmetros mi e sigma, por exemplo, que eu estimei a partir do meu modelo, né? Então, a partir dessa minha estimativa aqui, eu treinei o meu modelo, minha rede neural, para estimar, determinei quais são os melhores φ aqui, né? Esse φ impacta nos parâmetros da distribuição, o mi e o sigma, né? Então, eu posso usar esse mi e esse sigma, pegar simplesmente o maior valor aqui e dizer, ó, de todos os possíveis y que eu tenho, o que me importa só é o maior valor. Então, fazer essa estimativa pontual aqui para a média dessa gaussiana, por exemplo. E a ela eu sei que eu tenho associado uma variância. Tá? Então, essa é uma forma de ver isso, ou se fosse um problema de classificação, pegar a classe com maior probabilidade. Tá? A gente já vai voltar a esse ponto aqui, mas só para já ter em mente como que esse caminho é feito. Tá? Então vamos lá, vamos para a receita então da construção de uma loss function, tá? Ou de loss functions no contexto de deep learning, usando como caminho aqui o maximum likelihood. Tá? Então o passo 1, o que a gente faz? A gente vai escolher uma distribuição de probabilidade de y dado θ, então θ que governa o y ali, né? Os possíveis valores de y. Em função, então, dessa parametrização ali que nós estamos definindo. Então, escolher a função densidade de probabilidade. Vai ser uma gaussiana, vai ser qualquer outra distribuição, dependendo do tipo de problema que você está tratando. O segundo passo, né? Então, eu vou escolher um modelo de machine learning, por exemplo, uma rede neural, que recebe como entrada x e tem os parâmetros φ. Né? E aí, eu vou dizer, então, que o meu θ vai ser governado por esse parâmetro aqui. Então, minha rede neural vai estimar esses parâmetros θ. E aí, a minha função de densidade de probabilidade não vai ser mais escrita dessa forma, e sim por meio da estimativa do meu modelo. De novo, o que a minha rede neural está estimando, então, são θ. São os parâmetros θ que governam a minha saída y. Tá? E aí eu vou treinar o modelo, então eu vou encontrar qual é o conjunto de parâmetros lá da rede, né, que minimiza o negativo do log likelihood ali, né?
Então, quando eu aplico o log, vira o log likelihood, que é um nome bem comum, né? Para essa loss function. Então, fica log likelihood loss function no meu conjunto de treinamento. Então, resolvi, encontrei quem é esse phi, aí eu posso fazer a inferência, né, para um novo exemplo de x, pegando os parâmetros que eu estimei e sempre maximizando, pegando a média, então, para se fazer uma estimativa pontual para cada exemplo. Tá? Eu sei que isso aqui é complexo e bastante abstrato, então a gente vai tentar pegar essa receita e aplicar ela no contexto dos três exemplos que nós temos: regressão, classificação binária e classificação multiclasse. Tá? Começando então com o exemplo de regressão univariada. Vamos tentar desmistificar e entender um pouquinho melhor o que é essa loss function aí. Tá? Então, regressão univariada, nós podemos ter várias entradas, várias features para um modelo, né, modelo supervisionado, e nós estamos estimando um valor de saída único aqui, contínuo, né, um valor de saída real para aquele conjunto de entradas. Então, qual que é o primeiro passo aí para a escolha da loss function? O primeiro passo, então, é escolher uma função densidade e probabilidade para representar y a partir de um conjunto de parâmetros. Tá? Então, como a gente precisa prever um valor escalar, esse valor ele é real, a escolha natural aqui, né, mais geral, é, por exemplo, uma distribuição normal. Então, uma distribuição normal, nesse contexto aqui, ela vai prever um valor de y, dados os parâmetros mi e sigma ao quadrado, ou média e variância. A fórmula da gaussiana está aqui, né? 1 sobre raiz de 2π e tal. É uma cara típica que a gaussiana tem, né? E valores de média mudam a posição central dela, então menos 1,9 estaria aqui, menos 0,5 está aqui, 1,3 está aqui, né? Então a média desloca a variância no eixo x aqui, né? E a variância abre ou não essa gaussiana, deixa ela mais espalhada ou mais estreita, né? Uma variância pequena, 0,3, ela está bem restrita aqui, né? Uma variância maior, 1,2, ele se espalha mais, né? Então esses dois parâmetros, né, média e variância ou desvio padrão, né? Depende aqui só se você está usando elevado ao quadrado ou não, né? No fim das contas, eles medem a mesma coisa, essa abertura que a gaussiana tem. Então a escolha vai ser essa. Então eu vou prever um valor de saída que vai ser o y, o meu y é o valor real, e esse y tem uma média e uma variância. Então se eu voltar lá nos meus slides do início, né, quando eu mostrei a regressão aqui, né, então eu estou tentando prever um y que tem uma média e uma variância associada a ele. É isso que eu estou tentando fazer. Então para cada y eu vou ter uma média diferente e uma variância diferente. De novo, a variância a gente vai fixar para não ficar tão complexo o problema de imediato. Tá? Mas essa é a interpretação do que a gente está fazendo. Não é mais uma estimativa pontual, é uma distribuição de probabilidade. Tá? Bom, vamos voltar lá. Então eu escolhi a gaussiana e a gaussiana tem esses parâmetros θ aqui. Beleza. Essa primeira parte aqui da minha receita foi cumprida. Segunda parte, então eu vou escolher um modelo de machine learning. Então eu tenho um modelo aqui, uma rede neural, dada por x e φ. Φ são os parâmetros, os pesos da rede neural, que vai prever um ou mais desses parâmetros. Então, a minha função f de x dado θ aqui vai prever os parâmetros θ da minha gaussiana, média e variância. Tá? Um ou mais, tá? A gente pode escolher isso aqui. Então, eu vou dizer então que o meu likelihood ele vai ser dado y, dado θ, ali que governa a gaussiana, só que agora é a rede neural quem vai definir esse θ aqui, f de x e φ. Tá? Então eu poderia, por exemplo, fixar, então vou considerar que a variância constante é a mesma aqui para todos os pontos, e eu vou tentar estimar só então a média, que é mais intuitivo, inclusive, aqui para esse nosso primeiro caso. Então eu vou dizer o seguinte, ó, para essa gaussiana aqui que tem esses parâmetros mi e sigma ao quadrado, eu vou dizer que a minha rede neural está controlando somente a média aqui, ó, tá? E a gaussiana eu vou considerar constante por enquanto, ou não vou colocar ela na jogada, pelo menos não nesse momento, tá? Então a minha rede neural está controlando, ó, defini a minha função densidade e probabilidade, e estou dizendo que a minha rede neural está controlando a média. Tá? É o que faz sentido, né? Se a gente voltar de novo lá no exemplo inicial,
a rede neural está controlando o y que ele está prevendo aqui, né? O valor de saída. E no fim das contas é a média, né? Então esse ponto de máximo aqui que é a média. Tá? Bom, essa escolha ela tem uma consequência, tá? Já vou mostrar essa consequência para vocês. Mas eu vou só terminar aqui a minha estrutura. Aí beleza, então eu escolhi então qual que é a cara do meu likelihood, vai ser a gaussiana, aqui vai ser governado pela minha rede neural, então o que eu vou fazer é minimizar essa loss function. Quando eu treinar o meu modelo, treinar minha rede neural, ela vai minimizar essa loss function que está aqui. Tá? Aí pode ser por descida em gradiente, pode ser, enfim, né? Aqui tem várias opções, tá? Claro, a gente ainda faria aqui algumas álgebras para resolver esse problema, mas em todo caso, né, só para dizer que a receita está sendo aplicada aqui, a partir daqui eu já poderia aplicar a otimização. Otimização, lembrando que é conteúdo do nosso próximo vídeo. Tá? E aí o quarto passo, né, seria o uso desse modelo. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, que é pegar essa equaçãozinha aqui e olhar algumas coisas que são importantes para ela. Tá? Primeira coisa, então, eu quero minimizar em relação ao φ, tá? Então, minimizar esse modelo aqui em relação ao φ, e o φ só está aparecendo na média aqui, né? Só aparece aqui na média, né? Porque a minha rede neural está governando somente o comportamento da média, tá? Então, se eu for olhar aqui desenvolvimento desse equacionamento, né? Esse problema de minimização eu posso aplicar algumas simplificações. A primeira delas é a seguinte, ó, esse log de um produto vai virar a soma dos logs, né? Então, eu estou aplicando essa propriedade aqui, e esse termo aqui vem para cá, e esse termo aqui vem para cá. Tá? Log de uma exponencial também esse aqui vai cair fora, né? Então, já também tirei fora aqui para simplificar. Tá? Como minha minimização em relação a φ e o φ está governando somente essa parte da rede neural aqui, tudo que é relacionado à variância eu poderia tirar fora, porque não vai alterar a minha solução em relação ao φ, que só impacta essa região que está aqui. Tá? Então, se eu fizer isso, eu posso simplificar duas coisas. Primeiro, eu posso tirar fora esse termo aqui, né, que não o meu log de 1 sobre raiz de 2π, tal, esse cara pode cair fora, e sobra só esse menos, né, y, tal. E esse denominador também cai fora, porque ele não vai influenciar, ele é constante para todas as soluções. Não vai mudar a solução da minimização. Então eu também poderia tirar fora, esse menos com esse menos vira mais, e aí o que eu tenho é minimização em relação ao φ dessa função que está aqui, ó, que a gente já viu antes, que é um least squares. Tá? Então, quando eu coloco a solução, isso aqui eu também vou anotar, tá? Que eu acho que é uma conclusão importante. Quando eu imponho, o meu problema de regressão tem como modelo uma gaussiana 1D, né? E eu estou estimando somente a média pela minha rede neural, isso significa que a solução do maximum likelihood, né, que é essa abordagem que nós estamos usando, ela é equivalente ao least squares. Isso significa então que o raciocínio probabilístico nesse contexto, ele é equivalente ao raciocínio de least squares. Tá? Isso aqui é super importante. Tá? Vamos ver o que isso significa graficamente, que aí talvez ajude a entender um pouquinho mais o raciocínio probabilístico. Tá? Então, no lado esquerdo aqui eu tenho o caso least squares, então onde eu estou minimizando um erro, né? Lembra que o least squares é essa diferença entre o que eu tenho e o que eu estou estimando aqui, né? Somado para todos os pontos elevado ao quadrado. Tá? E aqui eu estou colocando do lado direito o que seria a estimativa probabilística, né? Onde para cada ponto eu estou estimando a média e a variância constante. Então, estou considerando uma variância constante igual para todo mundo aqui. Tá? Então, olha só, o que significa estimar a distribuição completa, né? Governada pela rede neural que estima a média e uma variância que é fixa. Tá?
Então, eu construí o meu modelo, aqui está a minha reta, né? Por meio da minha rede neural, e ela estima a média da distribuição naquele ponto. Então, a média, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto vai ser a média, tá? Que é esse pontinho que está aqui. Esse ponto vai ser a média, e para qualquer ponto que eu for desenhar aqui, eu vou ter uma distribuição. Estou colocando a distribuição um pouco para o lado aqui, só para ficar fácil de ver, né? Mas ela casaria sempre o ponto estimado aqui, né? O ponto mais provável de y, ao longo de todos os y's que eu tenho aqui no eixo y, né? O mais provável sempre é o ponto central aqui, né? Da média, né? Dado pelaquela posição da reta, tá? E aí o likelihood, né? O likelihood, que é o que eu estou tentando maximizar, né? O maximum likelihood, seria esse valor do meu ponto de treinamento, meus pontos em laranja aqui, né? Projetados nessa gaussiana. Então, o likelihood para esse pontinho é esse daqui, e o likelihood para esse pontinho é esse daqui, tá? Então, quanto mais bem ajustado, mais perto vai estar o meu likelihood do valor da média, né? Mais perto ele vai estar encostado nesse cara aqui, tá? Então, é, esse é um caso onde eu tenho um baixo erro, né, do least squares, que são esses pontinhos que estão aqui, né? E o meu likelihood está bem, assim, ajustado ao que eu estou buscando aqui para minha estimativa para cada ponto, né? Eu vou ter um y, uma PDF ali, né? Então, eu tô mais ou menos perto, né? Vou pegar um caso ruim só para vocês entenderem melhor isso, né? Então, qual que seria o caso ruim? Ó, meu caso da reta está aqui, né? O meu erro quadrático aqui, que é bem fácil de ver, né? Tá muito alto. A soma está dando 10,22. E quando eu olho, ó, sempre o meu ponto central da reta aqui é a média, né? Então, aqui está a média e a variância constante ao longo de todos os y, né? Então, para esse ponto aqui, foi isso que eu estimei. E o que ele deveria ser é o que está aqui, ó. Veja que o likelihood é um carinha bem pequenininho que está aqui, né? Hã? Aqui o outro ponto, ó, média está aqui e o likelihood está praticamente zerado aqui, né? Está bem longe da gaussiana, né? Então o produto desses likelihoods aqui daria bem baixinho, né? Daria um produto pequeno. Lembra que eu quero maximizar a probabilidade, né? Então, se eu quero maximizar a probabilidade, eu tenho que buscar maximizar esses valores aqui, tem que ser altos, né? Para eu poder maximizar essa probabilidade. Claro que no fim das contas isso aqui está virando uma soma e o valor negativo, então, né, porque isso vira uma loss function, então para esse cara aqui ele está menos 6 e para esse 490, né? Mas no fim das contas o que eu quero é maximizar o produto de probabilidades. Quero que esse cara aqui fique alto e quanto mais perto ele tiver da média, mais alto ele vai estar, né? E isso vai ser para todos os pontos. Eu estou mostrando para dois aqui, mas essa interpretação seria para todos os pontos. E o que eu estou querendo dizer então que resolver isso para quando eu estou olhando só para a média, que a minha rede neural estima somente a média, é equivalente a isso daqui. Então, esse raciocínio probabilístico é equivalente ao raciocínio do least squares aqui da esquerda. Tá? Mostrei esses dois exemplos aqui só para vocês terem essa sensibilidade. O que eu acho que é legal vocês fazerem agora para entender bem esses dois casos? Pegue outros exemplos, tanto para esse caso aqui, ó. Pegue, por exemplo, pontinhos que eu não desenhei aqui e faz a gaussiana bater em cima da média dele ali, tá? Para um caso aqui desse exemplo de treinamento aqui, né, que eu tenho, escolhe qualquer outro ponto laranja aqui e faz a mesma coisa aqui. Só para você se convencer, entender um pouco melhor esse raciocínio probabilístico, tá? E por que que ele também reflete um modelo ruim para esse caso, tá? Acho que esse é um momento importante de você fazer isso para se convencer bem aí da interpretação do maximum likelihood, tá? Mas em conclusão aqui, para o caso de regressão, fazer um least squares com a rede neural é equivalente a fazer um maximum likelihood para estimar somente a média, né? Poderia colocar a variância, mas eu não vou entrar na discussão da variância aqui, né? Também nem faz parte aqui do nosso escopo, mas só para vocês terem essa ideia, tá? Beleza, então esse aqui é o least squares, faz aí esse exercíciozinho, pausa o vídeo, faz esse exercíciozinho para se convencer, e aí você continua, tá?
Aí a última etapa é a previsão. Então, uma vez que eu tenho a minha rede neural com os parâmetros estimados no etapa anterior, que eu resolveria por meio, por exemplo, de uma descida em gradiente, aula que vem, né? Próximo vídeo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu tenho um novo exemplo de treinamento, um X aqui, tá? E eu tenho o modelo, tá? Então, eu já tenho o modelo determinado aqui, eu sei quanto que vale o meu parâmetro ótimo aqui, né? Então, o que que eu faço? Eu colo esse X aqui, pego o φ ótimo que eu resolvi na etapa anterior e coloco aqui, e aí eu vou ter a distribuição completa para um dado X, né? Para os vários possíveis valores de Y que aquele X pode ter. E aí qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o cara que maximiza, né? O valor máximo aqui, ou a média dessa estimativa que está aqui. Tá? Simplesmente escolheria, né, ponto máximo dessa distribuição. Tá? Só para fechar então esse raciocínio probabilístico. Se fosse um problema então de classificação binária, tá? Então agora estou saindo da regressão, indo para a classificação. Vou aplicar de novo a receita para a classificação binária. Tá? Então, o nosso modelo, a gente tem aqui, vamos supor que seja para classificar se um comentário é positivo ou negativo, né? Eu dei o exemplo do spam antes, mas, enfim, né? Um problema de processamento de linguagem natural. Tem o texto, converto isso aqui para algum tipo de conjunto de features, aplico um modelo supervisionado e aí a classificação é positiva ou negativa. Tá? Então é um problema binário, ou é a classe 0 ou é a classe 1. Tá? Aplicando então a receita para construir a loss function. Tá? Primeiro passo, escolher uma função densidade e probabilidade para modelar a saída a partir dos parâmetros. Agora o nosso domínio é discreto, então aqui não caberia uma função gaussiana, né? Porque eu tenho ou é 0 ou é 1. Né? Então o que a gente vai fazer aqui é usar a Bernoulli, né? Uma outra distribuição. Essa distribuição ela é governada por um único parâmetro que é o lambda, que está dentro do intervalo entre 0 e 1. E a probabilidade ela é dada por essa equação que está aqui, né? Escrita dessa forma, por exemplo, vale 1 menos lambda quando y é 0 e lambda quando y é 1. Ou, matematicamente, né? 1 menos lambda elevado a 1 menos y vezes lambda elevado a y. Tá? Quando o lambda é meio, por exemplo, né? Meio, eu vou ter valor de probabilidade meio e meio para cada uma dessas duas classes. Tá? Que é o caso, por exemplo, da moeda não viciada, né? Então, se eu tenho uma moeda não viciada, eu posso usar a distribuição de Bernoulli ali para representar o comportamento daquela moeda. Se é cara ou coroa, com probabilidade de 50% para cada um. Tá? Então, o meu parâmetro que eu quero aprender agora é o lambda, né? Quem é o lambda que governa essa relação que está aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Agora eu vou para a segunda etapa. Tá? Então, eu vou usar um modelo, uma rede neural, para prever um ou mais desses parâmetros. No caso, eu só tenho o lambda, então eu vou usar a rede neural para prever o meu parâmetro lambda. Tá? Então, mesma forma de antes. Qual que é o problema? As redes neurais que a gente viu até agora, ou que a gente estudou até o momento, a saída pode ter qualquer valor. Né? Então, pode ser um valor real aí qualquer. Né? A gente não fixou isso exatamente até esse ponto. Né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: como o nosso parâmetro lambda tem que estar entre 0 e 1, a gente vai usar uma função que mapeia qualquer valor ali para um intervalo entre 0 e 1. E essa função, talvez vocês já estejam familiarizados com ela, né? Quem estudou Logistic Regression antes lá já conhece bem que é a função sigmoide. A função sigmoide recebe qualquer valor, né, de entrada z aqui, né? Aplica essa equação e satura então entre 0 e 1 a saída. Tá? Então essa é uma forma de eu pegar esse modelo que tem qualquer valor de saída e saturar entre 0 e 1 para poder estimar esse parâmetro lambda. Tá? Então vou usar esse recurso aqui para minha rede neural. Tá? Então, se eu pegar aqui a minha distribuição de Bernoulli, que é dada por essa distribuição aqui, né, e usar a minha rede neural então para estimar o lambda, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou ter uma distribuição que vai ter essa cara, 1 menos lambda, que é estimado pela rede neural. Então, a rede neural está aqui, aplicado um sigma na saída para saturar entre 0 e 1. Tá? Vezes aqui, então, o lambda de novo, né, elevado ao y. Tá?
Se você já estudou Logistic Regression em algum outro momento, você vai lembrar que essa aqui é exatamente a loss function da Logistic Regression. Tá? Já vou voltar nesse gancho aí. Então, o que significa essa sigmoide? Eu tenho a saída de uma rede neural que tem qualquer valor, quando eu aplico a sigmoide aqui, por exemplo, para estimar o lambda, né? Ela vai suavizar aqui, saturar entre 0 e 1, né? Então ela dá uma suavizada, né? Ela tem essa característica também de dar uma suavizada na função, eliminar essas transições mais abruptas, né? E o lambda, então, trafega aqui entre 0 e 1. Tá? Então, se eu pegar a distribuição de Bernoulli completa aqui, né? Eu vou ter uma distribuição de lambda e a distribuição de 1 menos lambda, né? Também posso levar em conta aqui para cada ponto, né? Eu vou ter um valor. Então, por exemplo, se eu pegar esse x aqui, eu vou ter um valor de lambda e um valor para 1 menos lambda. Tá? E aí eu tenho para cada ponto aqui a distribuição de Bernoulli ao longo dos vários possíveis valores de x. Tá? Então, por isso que, estimando o lambda, eu consigo usar ele para inferir a saída, né, da rede neural. Tá? Isso aqui é mais uma interpretação geral aqui, tá? Aí a etapa 3, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dataset para treinar o meu modelo, estimar o meu conjunto de parâmetros ótimos aqui, né? Que no meu caso vai ser só o lambda, tá? Então, pego a função, vou fazer a minimização do log likelihood lá, né? Então, agora o nosso log likelihood ele vai ter PR de y aqui, né? Ele vai ser dado por essa equação que está aqui, né? Então, a minha loss function que eu vou tentar minimizar, quando eu coloco essa soma aqui, né? Quando eu coloco essa, essa expressão que eu colo ela aqui dentro da probabilidade, né? Eu vou ter log de todo esse negócio aqui, né? Todas essas coisas que estão aqui. E o somatório para todos os exemplos de treinamento. Tá? Desse passo que está aqui para esse passo que está aqui embaixo, o que que eu fiz? Eu peguei essa função toda e colei e substituí na probabilidade. Quando eu faço log, né, disso daqui, e o log desse cara aqui, né, o que eu vou ter é, é o log desse cara elevado a isso, e aí esse fator ele sai para fora aqui, né, do log, né, ele vem multiplicar, propriedade do log também, né, então o 1 menos y vem para fora aqui, e o y também, né, vai cair para fora aqui, e eu vou transformar esse produto, viraria uma soma, mas como eu tenho menos aqui, né, eu só espalhei esse menos aqui e aqui, né, então esse menos da soma acabou virando aqui essa subtração. Tá? Então só tem alguns detalhezinhos daqui para cá que tem que tomar cuidado. Né? Se você quiser depois você dá uma checada com calma, né? Coloca essa expressão que está aqui dentro e vê se você chega nessa mesma que eu estou colocando aqui. Tá? Só algumas propriedades a mais do log ali, da exponenciação que tem que usar para poder acertar bem essa álgebra. Tá? Mas aí a loss function final vai ser essa loss function que está aqui. Tá? Que mede, no fim das contas, erro de classificação. Tá? Isso aqui mede um erro de classificação. E ela tem esse nome, a Binary Cross Entropy Loss. Tá? Se você não conhece, nunca viu essa loss function, ou não entende o porquê que ela reflete um erro de classificação, ou não se recorda lá da Logistic Regression, né, que, no fim das contas, é a mesma loss function, eu sugiro você assistir esses dois vídeos que estão aqui. Tá? Então, eu tenho esse vídeo aqui que explica a interpretação dessa loss function, por que que isso aqui é uma loss function, por que que isso aqui mede o erro de classificação. Tá? É um vídeo longo, mas do ponto que ele está aqui até os 50 minutos eu explico essa interpretação. E esse mesmo vídeo, se você começar nesse ponto que está aqui e assistir até os 40 minutos dele, ele explica a interpretação do porquê que isso daqui é um erro de classificação, do ponto de vista daí probabilístico. Tá? Não vou fazer essa explicação aqui porque isso aqui é mais, né, tá mais voltado para a parte de machine learning, mas o caminho para você entender o porquê que isso é um erro de classificação, tanto do ponto de vista probabilístico quanto do ponto de vista do que está aqui embaixo, né? Que não necessariamente é probabilístico mais, né? Tem uma outra forma de enxergar. Então, nesses dois pedaços de vídeo que eu tô colocando aqui. Tá? E aí, beleza, né? A gente usaria esse modelo para fazer a estimativa, a inferência ali, né? Então, basicamente, se eu tenho um x,
Se a probabilidade de pertencer a uma classe é maior do que a outra, eu atribuo o exemplo àquela classe que tem probabilidade maior. Só isso. Tá? Porque como a soma das probabilidades vai sempre dar 1, né? Sempre vou escolher aquela que que tem probabilidade maior que 0,5. Né? Essa é a interpretação final aí. A gente dá uma volta estimando esse lambda aqui, mas no fim das contas é tão direto quanto isso. Tá? De novo, não segue adiante se você não entendeu isso aqui totalmente. Para, assista esses dois vídeos aqui, né? Os dois aqui vai dar uns 10 minutos no total. Mas assista esses dois e aí continua para você ver os outros casos aqui. Tá? Terceiro exemplo. Então, o terceiro exemplo seria a classificação multiclasse. Tá? A classificação multiclasse, a diferença é que agora eu posso ter várias classes na saída, né? Ainda é discreto, mas eu tenho um número maior do que só duas classes. Né? Esse é o cenário de classificação multiclasse. Bom, o que muda? Eu tenho que escolher uma distribuição de probabilidade. Não pode ser mais a Bernoulli, porque a Bernoulli leva em consideração só dois possíveis casos, né? Então é binário. A gente pode usar então uma outra distribuição que também leva em conta essa distribuição discreta, mas mais do que só duas classes, que é a distribuição categórica. Tá? Categórica é como se fosse uma generalização da distribuição de Bernoulli. Então eu tenho k parâmetros, cada classe vai ter o seu lambda, né? E todos eles estão entre 0 e 1, e a soma para todas as classes tem que ser o valor unitário, né? Já que é uma probabilidade no fim das contas. Tá? Aí, de novo, né? A gente está usando uma a rede neural a gente também tem que saturar aqui, né? Só que agora, como a gente tem múltiplas classes, a gente não pode mais usar a função logística que a gente usou antes, mas a gente tem uma generalização da função logística que é o softmax. Então, o softmax é essa expressão que está aqui, né? Que vai normalizar a saída para todas as classes para que a soma, né, de todos os lambdas ali, né, que no fim das contas é a probabilidade, né? Lambda é a probabilidade para cada classe, tá? Então, por isso que estimar o lambda, no fim das contas, é estimar a probabilidade. A soma delas tem que ser unitária, tá? Então, a gente passa a saída da rede neural pelo softmax e aí a gente consegue usar o softmax para estimar as probabilidades, ou estimar os lambdas, que são os parâmetros que governam ali a nossa distribuição de saída, tá? De novo aqui, né, quando eu passo a saída de uma rede neural que tem qualquer valor pelo softmax, a soma das probabilidades vai ser sempre 1 para cada x, né? E ela também dá uma suavizada nas saídas ali, né? Em relação ao que a gente vinha usando antes para as redes neurais. Tá? Então esse é o efeito do softmax. Quando eu aplico o softmax, então, se eu pegar a probabilidade aqui, né, e usar o softmax em cima da saída da rede neural, tá? O softmax, a expressão está aqui, colo ela aqui, né? E rearranjando a álgebra, eu chego nessa expressão final para loss function. Tá? Isso aqui também reflete um erro de classificação. E essa loss function aqui tem um nome também, né? Se chama Multiclass Cross Entropy Loss. Super conhecida aqui na área de Deep Learning, tá? Super usual. Tá? Isso aqui também reflete um erro de classificação. Se você também não relembra disso, né? Ou não lembra, né, de detalhes do porquê que isso é uma loss function, do porquê que mede um erro de classificação, ou se você não viu isso em machine learning, eu sugiro que você pare o vídeo e vá assistir esse vídeo desse link aqui, que vai mostrar essa interpretação do porquê que isso é uma loss function. Tá? Também é um vídeo curto, aqui tem uns 5 ou 6 minutos, também vale a pena parar, assistir ele e entender por que que a multiclass cross entropy, então, mede um erro de classificação. Tá? Mas lembrando que a volta que a gente está dando aqui sempre é a mesma, né? O que eu estou fazendo, né? No caso de uma classificação, eu sigo mais ou menos esse mesmo roteiro. Então, na classificação, por exemplo, multiclasse, que é essa que a gente está vendo, né? Eu estou usando uma distribuição categórica, né? Para estimar minhas classes aqui, né? E aí isso aqui vai dar um lambda por classe, que no fim das contas é equivalente à probabilidade por classe. Probabilidade de um exemplo pertencer àquela classe.
E o que eu estou tentando aqui é maximizar a probabilidade de um exemplo que pertence àquela classe, do que eu estou atribuindo para ele, ao valor verdadeiro dele. Tá? Aí a solução do maximum likelihood aqui, né? Deixa eu deixar essa parte aqui. A solução do maximum likelihood que eu estou colocando, né? Ela está gerando aqui para a gente a multi-class cross entropy. Aí eu falei para vocês o porquê que isso aqui mede um erro de classificação. É legal você assistir esse videozinho aqui para pegar essa interpretação. Caso você não tenha visto ou se viu e não lembra, também serve como recapitulação. Tá? Aí, bom, uma vez que eu tenho o modelo treinado, eu uso a rede neural para inferir, passo pelo softmax e aí, por exemplo, se a minha entrada x tem o valor 1, eu vou escolher qual é a classe que tem a maior probabilidade. Se é a classe 1, essa vai ser a classe atribuída. Se for a classe, por exemplo, aqui é a classe 2, né, para um outro x, eu atribuo a classe 2. Tá? Detalhe, o lambda, né, no fim das contas, o lambda, ele está simplesmente dizendo qual é a probabilidade por classe. Tanto para o caso multiclasse, quanto para o caso com apenas uma classe. Tá? Perdão, multiclasse, quanto para o caso com binário. Tá? Então, se você ficou confuso o que o lambda é, ele é só isso, né? E a rede neural estimando o lambda, ela está estimando probabilidade por classe. Tá? Então, a rede neural estima lambda, e por sua vez, lambda representa probabilidade por classe. Tá? Basicamente isso. Bom, se a gente tiver outros tipos de dado, por exemplo, se eu estou mexendo com uma regressão, que é uma regressão contínua, mas que é circular, por exemplo, ângulo, né? Estou estimando o ângulo, e o ângulo tem essa circularidade, eu posso usar, por exemplo, distribuição de von Mises para modelar os dados. Se eu estou trabalhando com distribuição contínua, mas que ela tem limites, né? Posso trabalhar com distribuição exponencial ou gama. Aí, para cada tipo de dado aqui, né, eu tenho diferentes tipos de distribuições que eu posso usar, e isso vai resultar em diferentes loss functions. Tá? Só para mostrar para vocês que isso aqui abre bastante, aí no livro ele comenta um pouquinho mais sobre isso, vale dar uma olhada lá. Tá? Rapidamente aqui, se eu tenho múltiplas saídas, né, a gente sempre vai considerar as saídas como independentes, tá? E aí o meu likelihood ele vai fazer um produto também para todas as saídas que eu tenho. Tá? Então considero elas independentes, faço um modelo por saída, né? E aí a distribuição é para todas as saídas. Não vou entrar muito em detalhes aqui, que eu acho que isso é uma consequência natural de tudo isso que a gente está vendo, né? Então, a regressão, enfim, né? Se eu tivesse várias regressões, eu trataria cada saída como um modelo independente. Tá? E tem mais detalhes no livro, mas eu vou ser um pouco mais breve com relação a esses pontos aqui. Tá? Para fechar, o que a gente vai fazer na sequência? Então, a gente tem modelos que têm parâmetros, nós temos forma de definir as loss functions, então o que a gente tem que fazer agora é simplesmente resolver, otimizar essas loss functions, que é o processo de treinamento, aprendizado ou ajuste do modelo, que é a tal da descida em gradiente. Tá? Então, o próximo vídeo vai ser focado na descida em gradiente, que é como resolver essas loss functions para encontrar os parâmetros que governam essas relações que a gente viu hoje. Tá? Óbvio que existem bem mais loss functions, mas à medida que a gente for avançando na disciplina, eu vou apresentando elas pontualmente. A ideia geral de todas elas é o que eu mostrei aqui hoje. Tá? Então, isso encerra esse vídeo de hoje.